Vamos lá para a nossa segunda parte, então, da nossa aula de multimídia e nefrologia. Vou falar de sedimento urinário, análise do sedimento urinário, alguns aspectos de cristais na urina que podem aparecer numa prova para você, tá bom? Numa prova de multimídia. E aspectos da urina, aquela alteração à beira-leito, principalmente quando o paciente está com sonda vesical, né, com catéter vesical de demora, que você olha o aspecto da urina e fala, nossa, o aspecto está diferente, fugiu um pouquinho do habitual, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada? Eu gosto dessa imagem, porque essa imagem foi eu que tirei numa enfermaria de nefro, quando eu era residente. O paciente estava coletando a urina de 24 horas, e eu passei pela enfermaria e viu, tinha acabado de coletar, tem quase uns 2 litros de urina, mas o que chamou a atenção não foi isso, não foi a quantidade, lógico, mas foi a característica. Vejam a cor dessa urina. Parece um mate, né? Um mate, se você olhar também, com uma espuminha bem considerável, né? Considerando que essa urina já está em um tempo, provavelmente tinha mais espuma. Então, só para reforçar que às vezes a imagem da urina é muito importante. Essa característica, só que está longe de ser normal, né? Era um paciente investigando o quê? Uma glomerulopatia. Você já olha e já fala, isso aqui provavelmente tem uma hematúria bem considerável, uma hematúria glomerular, muito provavelmente, e algum grau de proteinúria bem significativo, né? Então você já olha a urina e já... o aspecto macroscópico, clínico, você como clínico, como médico, não em análise laboratorial, você já olha e já vê, tá bom? E o paciente, ele já olha, pô, minha urina está escura, ele te fala que a urina está escura, às vezes ele te dá mais detalhes, e você às vezes só com a descrição também consegue chegar. Então, a gente ter a noção do macroscópico na urina é muito importante. Então, só linkando isso às doenças glomerulares, isso é importante. Por quê? Isso aqui é um achado macroscópico do que na análise laboratorial vai te ver provavelmente, que são os achados de hematúria glomerular, que é principalmente cilindro hemático. Olha só, cilindro hemático são as hemácias que elas, como se fosse as hemácias prensadas, elas passaram lá por todo aquele espaçozinho do glomérulo lesado, do endotélio lesado, da membrana basal com alguma alteração e sai esses cilindros, são praticamente patognomônicos de hematúria glomerular. E os acantócitos, outros achados aí bem sugestivos de hematúria glomerular que a gente deve ter nessa urina aqui, desse paciente, tá certo? Desse paciente aqui a gente deve ter esses achados, muito provavelmente, que é o tal de dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos, perfeito? E acantócitos. Agora, vou dar outras imagens que não têm conexão com doença glomerular, tá bom? Mas que você pode ver, verá ou já viu em algum momento da sua vida. Você virá ou já viu. Isso aqui, ó. Isso aqui foi um paciente que eu já vi também. Ele usava catéter vesical há muito tempo. E um dia fui vê-lo. Nossa, olha essa sonda. Vocês veem como a coloração roxa, né? Toda roxa aqui nessa sonda. Isso aqui tem até um nome, a gente já encontra na literatura, que é Purple Urine Bag Syndrome, né? Síndrome do saco coletor roxo. O que é isso? Tá? Muito provavelmente isso aqui é proliferação bacteriana. Tá bom, pessoal? Isso aqui é muito característico. Metabólicos aí de triptofano de bactéria podem alterar a coloração da urina e ficar com esse tom roxo. Certo? Vários tipos de bactéria, não é sugestivo nem específico de nenhuma bactéria. Pode ter Escherichia coli, que é a mais comum, né, de infecção urinária, que a gente já viu no nosso módulo de infecção urinária, no extensivo e no intensivo. Proteus, pseudomonas também, Klebsiella, enfim, qualquer bactéria basicamente a gente pode ter esse achado, tá certo? Então isso aqui, se você ver isso aqui, tem que trocar a sonda, ver clinicamente se o paciente não tem infecção urinária propriamente dito, febre, dor no local, tá bom? Coletar urocultura se você achar que tem indicação de tratar se tiver uma infecção urinária realmente, tá bom? Isso aqui é indício basicamente de colonização bacteriana. Perfeito? Isso aqui é muito interessante. Se um dia você se deparar com isso aqui, o que será que está acontecendo? Ó, percebam de novo, um catéter vesical com urina verde. Isso aqui está verde. Totalmente atípico, né? Se perguntarem isso, olha, podia muito bem cair numa prova e falar, cite 2 causas. Tá? Nesse paciente foi o uso de azul de metileno, tá? Quem não sabe, azul de metileno a gente
usa muito, não muito, mas quando é usado em ambiente crítico de terapia intensiva em choques vasoplégicos, choques circulatórios refratários, tá bom? Tem de se usar o uso de metileno e pode acontecer essa deterioração aí e a urina ficar esverdeada. A gente pode ver também o uso de propofol, em alguns casos de infecção por pseudomonas. Vamos perguntar duas causas, uso de metileno e de propofol também pode acontecer, tá bom? Uma terceira urina, olha, essa daqui a gente vê um pouquinho com mais frequência, tá? Que é uma urina escura, a gente não sabe muito bem se é hematúrica, uma urina quase preta, né? Uma coloração bem preta, isso é importante, isso aqui sugere várias coisas. Será que é mioglobinúria da rabdomiólise? Hemoglobinúria? Tá certo? E tem uma outra causa, olha só que eu coloquei aqui, essa aqui, não sei se você já conhecia, chama melanúria. Tá? Hemoglobinúria, lembre que a gente vê bastante, pode ver, tem em alguns casos até hemoglobinúria paroxística noturna, em alguns casos de hemólise muito importante, mioglobinúria clássica da rabdomiólise, tá bom? E melanúria, gente, em alguns casos de melanoma metastático aí que acomete até a região vesical, você pode ter aí pelos próprios melanócitos aí malignos e você ter a coloração da urina dessa forma, tá bom? Mas o mais frequente, sem dúvida, se cair nisso numa prova, você pensar em hemoglobinúria e mioglobinúria, tá bom? Muito bem. E de sedimento é impossível não lembrar de nefrolitíase, tá certo? Nefrolitíase, não vou falar de imagens, certo? Toda a parte de radiologia é com o nosso amigo Joshua, tá? Aqui eu vou falar de sedimento, tá bom? Ou seja, sabe quando o paciente vai lá e faz um exame de urina, e vai lá, cristais de oxalato de cálcio, cristais de ácido úrico. A gente pode ter imagens e o examinador te perguntar, o que sugere essa imagem aqui? Vamos ver uma por uma e ver se a gente conclui. Olha só, oxalato de cálcio, pessoal, oxalato de cálcio. Nada mais é que isso é uma composição mais frequente dos cálculos urinários, certo? É o mais frequente, 75% aí de quem tem cálculo renal vai ser de oxalato de cálcio. Olhar a urina se achar oxalato de cálcio. Agora, pô, Diego, mas como que eu sei? Como que eu sei? Como que eu vou decorar o óleo, o oxalato? Vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Além de mais frequente, percebam que ele tem um xizinho. Dá um zoom aqui para vocês, olha, ele tem um X, não tem? X de oxalato, tá? Então isso aqui é a dica que eu dou para vocês lembrarem. Viu um cristalzinho com um X no meio, um cristal, né, um quadrado, em forma tem 4 lados, com um xizinho no meio, lembra de oxalato de cálcio. Mais comum, xizinho no meio, oxalato de cálcio. Eu vou dar uns macetes para vocês lembrarem caso isso apareça na prova de vocês. Mais prevalente, principalmente no sexo masculino, certos cálculos de oxalato são radiopacos, tá? E não tem alteração pelo pH urinário, tá? Uma revisão rápida aí de litíase também para vocês. Fosfato de cálcio, esse aqui não tem nenhum macete, certo? Ele é um dos poucos prevalentes. Então, eu acho pouco provável que caia uma imagem de cálculo de fosfato de cálcio, tá? Mas se cair, ele tem uma característica meio diferente das outras, que eu já vou mostrar, tá bom? A diferença é que eles têm pH alcalino. Isso aqui é o que mais gostam de cobrar na prova, tá? Mas não tanta característica da imagem dele. Agora, o ácido úrico, cálculo de ácido úrico, esse aqui tem pegadinha, ó. Por quê? Primeiro que eles são radiotransparentes, então quem tem cálculo de ácido úrico, a gente não vê numa radiografia, a gente vê na tomografia, mas na radiografia não, então cuidado com isso. E a gente vê muito em síndrome metabólica, tá? Principalmente paciente com síndrome metabólica. Então, uma dica para lembrar, perceba que ele tem uma característica romboide, uma característica, pensa assim, naquela cintura abdominal mais larga do paciente com síndrome metabólica, então para você lembrar, o cálculo de ácido úrico tem essa característica, perfeito? Isso é um macetinho, tá? Uma brincadeirinha só para a gente lembrar, fica na sua prova, pô, isso aqui é cálculo do quê? Se você olhar, ele tem essa, pensa aqui como se fosse a cintura. Síndrome metabólica, a gente não vê a circunferência abdominal aumentada, não é uma das características da síndrome metabólica, aumento da gordura visceral, então, pensa nisso. O cálculo de ácido úrico é aquele cálculo mais romboide, tem a cintura mais aumentada, tá bom? Você pode chegar aí no diagnóstico. Esse aqui é fundamental, ó.
cálculo de Struvita, que é extremamente associado às infecções urinárias de repetição por germes produtores de urease, tá? E muito característico dos cálculos coraliformes, tá? Quais germes, né? Principalmente Proteus, Providência e Klebsiella, tá bom? Você pode encontrar também Struvita com esse nome, fosfato amônio magnesiano. Olha esse formato aqui, gente. Tem formato de quê? Lembra, pode ser um formato de um caixão. Um caixão. Por que eu quero chegar a isso? Não está associado à infecção, gente? Infecção pode matar, não pode? Então lembra disso, tá bom? Mais um macetinho aí. Struvita tem formato de um caixão, por quê? Está associado à infecção. Infecção pode ser fatal. Tá bom? Só para lembrar aí, para vocês chegarem aí, para deixar uma forma mais didática. Por isso aqui, principalmente a gente não está habituado a ver, se cai numa prova, nossa, o que é? Aí tá a dica. Cistina, esse aqui é super raro, né? Um dos mais raros que tem, menos que 1% dos pacientes com nefrolitíase tem. Bom, muito raro, porque é uma doença autossômica, cistinúria aí é uma doença já rara, então tá muito atípico cair, mas se cair é fácil, porque tem 6 lados de Six, tá bom? Então um cristalzinho com 6 lados, Sixtina, também são radiopacos. Perfeito? Radiopacos, o cálculo, tá, pessoal? O que eu tô falando é o cálculo em si, não o cristal, né? O cristal é uma análise da urina, tá bom? O paciente fez lá o exame de urina, lá no laboratório, o técnico olha, coloca no microscópio, vê, opa, cristal aí de ácido úrico, cistina, ele vai te falar, tá bom? Na prática, ele te fala, mas uma prova pode muito bem cair. Difícil, mas tem uns macetes aí que eu lembrei para vocês. Perfeito? Então, esse é o final aqui do nosso curso de multimídia, eu queria agradecer, certo? É um diferencial aí para a sua segunda fase, para a sua prova prática, né, a sua segunda fase no seu curso de residência, que pode fazer uma boa diferença aí para você conquistar a sua tão sonhada vaga. Tá certo? Eu deixo aqui o meu, muito obrigado e até a próxima.